Qual é a sua religião? Eu sou da religião Mormon. Quais são as suas crenças na religião Mormon? Nós cremos que, como o homem é, Deus já foi. E como Deus é, o homem será. Veja na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que o diabo, usando uma serpente para falar, usando de ventriloquismo, o diabo, o pai da mentira, disse para Adão e Eva que se eles comessem a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam iguais a Deus. E Adão e Eva caíram nesta mentira, ou seja, acreditaram no diabo. Você sabe que o diabo significa caluniador, não é? Caluniador é quem mente, quem inventa coisas que não existem, usando de má fé para desencaminhar as pessoas. Então o diabo criou esta mentira que Adão e Eva se tornariam iguais a Deus. E vocês, mormons, também são desencaminhados pela mesma mentira que desencaminhou Adão e Eva. Sim, que coisa! Os Mormons nunca me disseram estas verdades bíblicas que você me mostrou. Sim, pois o anjo que se tornou o diabo queria egoístamente se tornar igual a Deus, e por isso criou esta mentira. Mas na verdade, o diabo queria só ele dominar a todos. O diabo não iria querer outros deuses iguais a ele competindo com ele, jamais. O diabo agiu maldosa e gananciosamente, não importando os meios para atingir seus fins. O diabo queria ser superior a seu pai, e para isso mentiu, acusando seu pai de mentiroso, como que seu pai estivesse escondendo algo de Adão e Eva, e esse algo seria que Adão e Eva se tornariam iguais a Deus, e Deus não queria. Por isso o diabo alegou que Deus mentiu para eles, proibindo-os de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Então note que esta doutrina mormon de os humanos se tornarem iguais a Deus em poder é uma mentira inventada pelo diabo. Uma mentira que custou a morte de Adão e Eva, que por sua vez trouxe o pecado para toda a humanidade, pois todos nós somos descendentes de Adão e Eva e herdamos esse pecado deles. Entendeu? Lembra o que diz Romanos 5,12? Romanos 6,23? Então, Romanos 5,12 diz que por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens. E Romanos 6,23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte, não é a imortalidade, não é a vida imortal, não é uma vida consciente, não é uma vida lá nos planetas, esperando a evolução para depois retornar aqui, reencarnar, não. O salário pago pelo pecado é a morte, o estado de inconsciência, conforme diz Eclesiastes 9, 5 e 10. Então foi isso que Adão e Eva passaram para nós. A consequência da desobediência de Adão e Eva nos causou a morte. E foi isso que o diabo causou para nós. Então o diabo mentiu para Adão e Eva. Eles nunca se tornaram iguais a Deus. Que coisa! Os Mormons nunca me mostraram esse outro lado da moeda que você está me mostrando. Pois é, o diabo desafiou a soberania de seu pai Yahvé, pois somente Yahvé é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e o diabo invejava esta posição de seu pai e inventou uma mentira para poder se igualar a seu pai em poder. Por isso que Jesus chamou o diabo de o pai da mentira e homicida, pois o diabo, ao criar a mentira que os homens se tornariam iguais a Deus, ele se tornou homicida, pois induziu Adão e Eva a acreditarem nesta mentira, e esse ato causou a morte de Adão e Eva. Caso contrário, Adão e Eva nunca morreriam. Sim, se Adão e Eva não tivessem acreditado no diabo, eles nunca morreriam, e nós, quais seus descendentes, estaríamos vivendo num paraíso terrestre sem dor, sem sofrimento e sem morte. É verdade. E se essa doutrina dos Mormons fosse verdadeira,
de que cada um de nós vamos nos tornar iguais a Deus e vamos dominar um planeta, cada um de nós, e quem é que será governado por nós? Então haverá muitos planetas com muitos deuses mormons governando e precisarão de pessoas inferiores para serem governadas por esses deuses. E nesse caso, seriam os mormons inferiores que não atingiram o estágio de progressão necessária para se tornarem deuses governantes. É parecido com a doutrina espírita, que reencarnam para evoluir e se tornarem melhores. Só que nós vemos que cada dia que passa, a situação moral do homem está cada vez mais pior. Corrupção, egoísmo, ganância. Então isso prova que essa doutrina é falsa, pois há muita contradição ocorrendo e isso invalida essa doutrina mormon. E interessante que os astrônomos vivem diariamente pesquisando os planetas com seus potentes telescópios, já há dezenas de anos, e nunca viram nenhum deus mormon dominando um planeta cheio de mormons inferiores. E nunca viram espíritos nesses planetas aguardando o momento de se reencarnarem aqui na Terra. Não é verdade? É verdade. Foi bom eu conversar com você. É lamentável que os meus amigos mormons estejam sendo enganados no mormonismo tanto quanto eu fui.